pessoal! Sejam bem-vindos ao AP 301.doc, mais um episódio desse podcast aqui. Eu sou Gilcemara Gama. Eu sou Carlos Augusto. Eu sou Edu Mota, em noite de estreia, né? Hoje é. Noite de estreia aí de mais um quadro super especial desse podcast. Esse quadro que vai trazer um pouco de histórias para vocês, coisas novas, curiosidades e o importante, você pode participar. Então, você pode deixar seu comentário, você pode mandar pra gente, seja no Instagram, seja no YouTube, que a gente pesquisa isso daí que você quer e a gente consegue trazer isso aqui para o podcast. Hoje, a nossa primeira história, o que é, hein, Carlão? O que será? A história de Volta Redonda. Nossa cidade, né, tão amada, tão querida, embora não seja Natal, pelo menos minha. Minha também não. É, a sua, Daí A Gil? minha é... Então, tem tudo a ver. Tem um né? carinho Tem ali, um carinho, né? né? Tem, gente. Faz sentido. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho da história de Volta Redonda, né? Como o pessoal já falou aqui, o podcast é gravado em Volta Redonda. Atualmente moramos em Volta Redonda também, mas existe uma história por trás de tudo isso, né? Hoje a gente vê Que é uma cidade nova, né? Onde tudo começou, Exatamente. né? Qual a origem? É uma cidade nova, se a gente for olhar, né? História E do Brasil. Mas assim. ao mesmo tempo é uma cidade nova com uma importância muito grande. Sim. Né? Tem a CSN nessa cidade. Como que surgiu isso? Por que a CSN veio para cá? Então, esse episódio é pra gente falar isso, pra gente trazer um pouquinho dessa realidade. Lembrando, gente, que tudo aqui no do AP 301.doc tem referência, tem pesquisa, tá? Então, para a gente falar da história de Volta Redonda, teve toda uma pesquisa no acervo aí da Hemeroteca Digital, IBGE, publicações também da nossa prefeitura, tá? Tudo para a gente conseguir trazer essas informações aqui reais para vocês. Tudo na descrição aqui, as fontes de pesquisa, tá? Exatamente. Muito jornal lido. E aí, gente, vamos então começar a contextualizar, né? Volta Redonda foi escolhida para ser a cidade aí que teria a CSN. Para começar, a gente tinha um contexto de industrialização no país totalmente diferente, mas a CSN foi vista como aquele modelo que seria a industrialização do país, seria a esperança do país. A menina dos olhos, né? A menina dos olhos. E embora fuja totalmente do contexto, Volta Redonda, então, foi muito documentada. Por isso que a gente trouxe muito o acervo da Hemeroteca Digital para cá. Vocês vão ver ao longo do podcast que vai entrar algumas matérias, algumas imagens, porque Volta Redonda foi noticiada no Brasil todo. Todo o país estava ali a todo tempo noticiando a CSN, como que foi escolhida, como que tá a obra. Era o hype da época. Era o raio. Exatamente. De distrito, né? Município. Olha como que cresceu. Era né? um distrito, né? Igual você falou. Exatamente. E aí, como então que foi escolhido? Como que tá a obra? Gente, foi tão surreal que a cada peça que chegava para a CSN era uma notícia. Mais pessoas vieram trabalhar em Volta Redonda. Era mais uma notícia. Visitas, então, né? Tudo foi aí noticiado a todo tempo. Mas vale, então, para a gente começar aqui a falar dessa história, como que era Volta Redonda nesse momento, Edu, aí em 1941? Então, é como a gente, né, tinha te falado aqui anteriormente, ela era apenas o 8º distrito de Barra Mansa. Então, assim, foi acontecendo uma série de transformações, eu até anotei aqui, né? Na verdade, Gil muniu a gente de várias informações. Sim. Então, ela tinha o nome de Santo Antônio de Volta Redonda, né? E logo depois era uma freguesia que depois ela conseguiu esse status de distrito de Barra Mansa, né? E aí, alguns anos depois, né, por conta, né, desse processo aí todo de industrialização, foi escolhida como local para a instalação da CSN, né? Companhia Siderúrgica Nacional, né? Getúlio Vargas tem um papel importantíssimo que a gente vai ver ainda um pouquinho mais à frente, que deu esse boom e que tornou Volta Redonda o que ela é hoje, né? Isso aí foi a ponta do iceberg, né, Gil? A ponta. A ponta. E é importante tudo disso que você falou, porque primeiro Volta Redonda, lá, Santo Antônio de Volta Redonda, era um povoado, depois ela começou a já ter um processo ali de crescimento, né, de expandindo as áreas, vira uma freguesia, aí de freguesia ela vira um distrito. Só que ela só conseguiu se tornar um distrito em 1926. Exatamente. Então tem todo ali um processo e emancipação lá na frente. E teve demora um pouquinho. Teve um momento conturbado aí que Gil vai falar, né, sobre essa questão de emancipação.
mas no final das contas tudo deu certo, né? Exatamente. E aí, gente, então vamos lembrar aqui, 1941, lembrando que esse podcast nós vamos falar de 1940 a 1954 e teremos mais episódios para trazer aí mais detalhes da história de Volta Redonda. Continuação. É um processo bem longo, né? Então, gente, em 1940, para que tivesse a CCN, já era um plano do Brasil, na época Getúlio Vargas era o presidente. O Brasil, no caso, o país, conseguiu um empréstimo, né? Conseguiu um empréstimo aqui que eu tenho valor de 20 milhões para financiar a CSN. E aí, depois desse empréstimo, já tinha uma comissão para conseguir ter a CSN, né, em uma determinada cidade. Depois desse empréstimo, teve um decreto para escolher a cidade e, de fato, assinar que qual seria, que teria ou não a CSN. Então, Getúlio assina um decreto em janeiro e em abril, que foi de fato assinado ali, certo, para iniciar a obra da CSN, né? E aí é importante dizer, gente, que com esse processo, quando escolhe a cidade local, ali, né? O local para ter a CSN, tinha uma grande expectativa. Getúlio Vargas, ele estava com o olho brilhando para aquela obra. Ele estava olhando como esse é o processo de industrialização do país, agora o Brasil vai para frente. E é muito legal, nós vamos colocar aqui as imagens que vocês vão ver mesmo, porque na obra os jornais já colocavam assim, espetáculo consolidador, a maneira que estava sendo tratado. E aí, Carlão, conta um pouco pra gente, por que foi escolhido Volta Redonda? Então, após essa pesquisa, vamos dizer assim, por que Volta Redonda foi escolhida para receber a Companhia Siderúrgica Nacional? Então, alguns pesquisadores, como Valdir BD, ele diz, graças à poderosa influência do então interventor do estado do Rio de Janeiro, Amaral Peixoto, visto que contraria consideráveis conveniências técnicas. Então, Volta Redonda era o local onde as matérias-primas podiam ser reunidas e os produtos podiam ser facilmente distribuídos para as regiões e mercados consumidores. Fica, logicamente, entre o estado do Rio e São Paulo. Estado do Rio e as cidades, né? Rio e São Paulo. Interessante que você cita um nome aí que é conhecido pela cidade, mas a gente não sabe quem foi essa pessoa. Temos uma avenida grande, né? E até no decorrer dos episódios, vocês vão ouvir muitos nomes conhecidos que são nomes de ruas aqui, né? De locais, colégios. Então, assim, é muito importante, né? Essas referências aqui pra gente de Volta Redonda. Exatamente. E em 9 de abril, durante a Segunda Guerra Mundial, a usina começou a ser construída. Ou seja, durante a guerra, onde talvez a pessoa nem imaginasse, foi justamente quando começou essa obra. Então, começou a chegar de todos os cantos do país os primeiros trabalhadores incumbidos da construção da usina e da Vila Operária, que são conhecidos como os arigós. E vale até lembrar que, nessa época, havia apenas, antes, 2.782 habitantes. Antes da construção. Esse é um ponto para deixar aqui, porque daqui a pouco a gente vai ter um comparativo do que isso se transformou com o passar do tempo. Como gerou esse crescimento acelerado. Então, esses arigós, como eram conhecidos, eles ficavam abrigados em barracas no alto dos morros, enquanto a construção das casas ainda estava sendo feita ainda, né? Ou seja, teve muita luta, muito trabalho mesmo. Então, a construção da CSN durou 5 anos e atraiu migrantes de vários estados. Muita gente veio, a gente conhece muita gente de Minas Gerais que veio parar. Exatamente, porque era o chamariz, né? Todos os jornais que você pegava na época noticiava isso. Exatamente. E é interessante nisso que o Carlão falou também, que alguns pesquisadores trazem que foi muito mais o Amaral Peixoto na sua influência que conseguiu trazer a CSN. Que ele mas em contraponto, exatamente, mas em contraponto tem a questão que a localização dela para conseguir trazer a matéria-prima era um ótimo local e também para conseguir distribuir isso para as outras regiões, né? Conseguir distribuir a produção dela. E aí, então, gente, 1941 foi aprovado ali, né, a CSN pelo Getúlio Vargas, inicia a obra em 9 de abril, e já em 1942 a gente já tem uma grande diferença das coisas aí. É muito importante dizer que os primeiros bairros já foram construídos em 1942. Exemplos de bairros aqui, gente, ó, Vila Santa Cecília, o Laranjal e Bela Vista foram em 1945, mas é muito importante a gente comentar que quando os bairros foram construídos, eles foram construídos olhando até mesmo para o cargo que a pessoa tinha nessa obra e
qual era o salário dele diante dessa Que era obra. proporcional. Era até proporcional a estrutura das casas. O local. Então, por exemplo, já a Vila Santa Cecília, Vila Santa Cecília, Laranjal e Bela Vista eram para os profissionais mais superiores, com salários mais altos. Já os que tinham, né, os trabalhadores menos qualificados, tinha, por exemplo, o Conforto, que foi construído em 1942. Que era um pouquinho mais distante ali, Exatamente. apesar de estar de próximo frente de uma CSN. entrada também, mas se for falar de centro, né? Exatamente. Assim, se a gente for olhar hoje, a estrutura de hoje, imaginando aquela época, ambos os bairros estavam próximos à CSN, ambos os bairros estavam naquele processo de cidade planejada, né, que era o conceito deles ali, mas dá pra gente ver que realmente, até hoje, o Laranjal é um bairro, né, diferenciado, então realmente Bela Vista, a gente até hoje tem essa diferenciação, tem essa classificação, né? de certa forma, até das pessoas, assim, eu acredito que ninguém tenha esse contexto de que na CSN já foi construído pensando de uma forma de, quem tem um salário a mais vai para tal lugar, quem tem um salário inferior fica aqui mesmo. E nesse processo, gente, Volta Redonda foi chamando a atenção de todo mundo. Então, vinha para cá presidentes de outros países, governadores vinham para cá, interventores de outras regiões, eles já vinham para Volta Redonda para conhecer a obra. Como a gente falou, foi uma obra que movimentou o país todo. O país todo estava movimentado por conta da CSN. Então, daquela maneira, da mesma forma que vinham muitos trabalhadores, vinham muitas pessoas para conhecer. Eu quero ver ali. Era o que vai acontecer aqui. O americano no Brasil, acontecendo né? no Brasil. Exatamente. E aí, para isso, foi construído o Hotel Bela Vista, para conseguir receber essas pessoas. Então, se vai vir o presidente de tal lugar, se vai vir o governador, se vai vir o coronel, essas pessoas eram abrigadas no Hotel Bela Vista. Ele foi inaugurado, então, em 1943. E aí, Edu, como que foi já em 1944? O que veio para esses trabalhadores? Então, uma coisa puxa a outra, né? Então, como surgiu até 1944, foi fundada a Escola Profissional da Companhia Siderúrgica Nacional, a atual Escola Técnica Pandiaca Lodge, né? Com a intenção de oferecer ensino médio, tá? Ensino técnico aos primeiros empregados da Companhia Siderúrgica Nacional e aos seus filhos. Então, assim, olha como é que já preparando, né? E capacitando todos os profissionais de forma técnica para estarem ali dentro, atuando em diversas frentes dentro da companhia, né? Porque isso ia ser necessário mais para frente. E pensando no futuro também. Mão de obra qualificada. Os filhos, né? E é algo que, se a gente for colocar num comparativo, eu, por exemplo, quando na minha adolescência, né, a escola técnica virou também uma referência para pós-formação, para entrada no mercado de trabalho também dentro dessa área. Então, até hoje existe isso, né? A cultura permanece. Então, foi muito interessante esse fato que aconteceu, né? Paralelo após a construção, né, do Hotel Bela Vista. É interessante que essa visão também de que trabalharia na CSN, ela até, assim, alguns anos atrás, assim, poucos, ainda tinha muito essa visão, né? Vai trabalhar, vai estudar na escola técnica, vai entrar em tal área para trabalhar na CSN. Isso. E um ano depois, em abril, foi comemorado 4 anos, né, da fundação da Companhia Siderúrgica Nacional. Então teve todo assim, esse momento comemorativo, né, mas também teve a questão do primeiro alto-forno, porque tinha aquela expectativa de produzir cerca de 1.000 toneladas diárias de ferro. Né? É aquilo que ia ser capaz de dobrar a produção nacional e ia fazer com que, né, virasse uma potência na produção, né, de todas as usinas, né, de toda a matéria-prima que é para produzir todos os insumos necessários, né, que gera movimento nesse mercado todo. Né? E aí, o que aconteceu? Depois disso, a gente tem aqui um crescimento no número de habitantes, que a gente tinha comentado, de 2.700, agora ela passa a ter 30.000 habitantes. Olha esse quantitativo, gente. É um percentual quantitativo assim, 4 anos, absurdo, né? você vê. Em 4 anos teve essa diferença. Eram 2.000 habitantes, exatamente, né? 2.700 habitantes por aí, para 30.000.
É um boom 4 enorme, anos. pessoas do Porque Brasil é inteiro. interessante a gente olhar que nessa história não movimenta só o trabalhador vindo para cá, é o trabalhador, é a sua família, são trabalhadores que não tinham família, mas constituíram família aqui. Então tem todo esse processo, são várias pessoas, né, E chegando. até para movimentar o comércio da região também, né? Isso aí. E aí, né, com a inauguração, né, oficialmente do primeiro alto forno, né, contou com a presença do presidente, né, que era o Eurico Gaspar Dutra, e de seu ministro da Aviação e Obras Públicas, Edmundo de Macedo Soares e Silva. Mais um nome aí conhecido para quem é de Volta Redonda, né? Tem um colégio com esse nome. Uhum. Então, assim, você vê esses personagens, né, que fazem parte da história de Volta Redonda, né? Então, o Getúlio Vargas, que foi o grande incentivador da usina, ele estava ausente, né? E depois foi deposto com o final do Estado Novo. Então, teve esse momento de ascensão e depois teve a teórica, a queda, né? E duas coisas importantes. O Carlão citou, foi construída a CSN, o início ali, né, na Segunda Guerra Mundial, e também nós estávamos no Estado Novo. São duas informações bem interessantes para a gente ter ali. Não, e em 1946, né, ao intervalo de um ano em ano, começou a intensificar a produção, e foi quando, justamente o que a Gil falou, tudo que acontecia virava notícia. Então virou um boom de notícia que está sendo produzido. Até tem um ponto importante que fala, até eu anotei aqui do outro lado, que fala assim, como é que foi noticiado, tá? O jornal A Gazeta de Notícias, ela fez questão de noticiar o primeiro desenformamento do coque metalúrgico da usina de Volta Redonda. Né? Então, assim, você vê, a partir desse momento aconteceu, né, que é toda aquela matéria-prima para produção e tal. Então, você imagina como que foi noticiado toda essa produção, o início disso tudo, né? Dá até uma... E lembrando que orgulho, né? era só o primeiro alto forno. A conclusão mesmo da obra viria quase lá perto da emancipação. Uhum. O primeiro alto forno já dobrava a quantidade de produção do país. Exatamente. E já tinha toda essa expectativa. E tinha usinas pequenas, né? Todas essas notícias. Como que foi, assim, tão importante para o país a CSN naquele momento. E como ela é importante para que Volta Redonda conseguisse virar de fato Volta Redonda, né? Deixasse de ser Santo Antônio de Volta Redonda. E aí o que acontece, né? Com o crescimento, posteriormente, esses trabalhadores tiveram que ter treinamento específico justamente para terem a mão de obra adequada para suprir essa necessidade de produção, porque era uma cadência que só ia aumentando, né? E é interessante porque esses trabalhadores, se a gente for olhar na história, primeiro eles vêm para cá para construir. Agora eles estão ali para trabalhar mesmo, de fato na produção. Porque muitos deles nunca tinham trabalhado com aquelas máquinas, com aqueles equipamentos. Então, você eram imagina. Muito modernos ali, né? Tem que capacitar para poder operacionalizar tudo aquilo ali, né? Então, e aí um fato importante, né, para a gente destacar, que os presidentes da CSN no período, né? A gente teve uma figura do Guilherme Guine, né, que é o nome conhecido, né, Gil? E até 1945, o general Silvio Raulino de Oliveira, também nome mais bem um nome conhecido, nosso estádio, né, de futebol, que foi até 1954, e o general Macedo Soares, né, até 1959. E são aí acontece um fato importante, né? Exatamente. Que a gente não imaginava que quem da foi. Da onde surgiu, né? Quem era, né? É muito interessante a gente ter esse momento aqui para trazer isso para as pessoas, porque todo mundo convive com estágio aí diariamente, vê, passa em frente, vai lá assistir um jogo. E, gente, quem foi essa pessoa? Para mim era um jogador que inaugurou o time, sei lá, na minha cabeça era isso. Se tem um nome em algum monumento, alguma rua, em algum prédio difícil, é porque tem história ali, tem o porquê, né? E para complementar, gente, a cidade foi tão planejada que teve um arquiteto que fez de fato o desenho da cidade, que foi o arquiteto Atílio Correia Lima. Esse arquiteto foi o primeiro arquiteto urbanista, né, formado em Paris.
Então, por isso que tem até Carlão chegou a fazer uma pergunta pra gente recentemente Sim, sobre isso. Eu sabia que Por tinha isso alguma que coisa tem ali. essa questão aí dos desenhos. Nossa, mas tem alguma coisa a ver com a França, que não sei o quê. Então, gente, ele foi o primeiro arquiteto aqui do Brasil formado em Paris. Então, de fato, ele trouxe essas referências, né, dele para esse projeto dele da cidade planejada de Volta Redonda, né? Então, gente, vamos lá. Carlão, como que foi na década de 50, né? A gente, em 1946, a gente já inaugurou a CSN está crescendo, mas e aí? Como em 1950 ainda tem o segundo alto forno para ser inaugurado? O que está acontecendo nessa história? Mais casas sendo construídas, imagina, eu fico imaginando, fervilhava aqui, né? Mais casas sendo construídas, o distrito já contava com uma parte da usina funcionando, igual vocês falaram, e seguiu o seu desenvolvimento pleno. Em 1950, vamos seguir 2.700, 8.000, 30.000. Em 1950 já tinha um total de 33.110 habitantes. Cara, é um salto que eu não consigo mensurar, assim, é bizarro. Então, até 1954, Volta Redonda era o 8º distrito de Barra Mansa. Então, desenvolvendo dessa maneira. Então, eu imagino o burburinho de como já estava rolando na cidade. Então, os tributos arrecadados pela Prefeitura de Barra Mansa à CSN eram aplicados, em sua maior parte, no distrito sede, ou seja, ali onde estava... Iria para Barra Mansa, então, Iria nesse pra Barra caso, já Mansa. que era um distrito de Barra Mansa. Sim, com certeza. Então, o que começou a acontecer? Foi configurando uma cidade com uma certa autonomia de expansão. Tinha esse dinheiro todo rolando, então comerciantes, proprietários de Volta Redonda começaram a reivindicar essa emancipação do distrito. É aí que começa o burburinho aí. A gente está gerando toda essa grana. Exatamente, porque você pensa comigo, CSN está implantada na cidade, ela por si só já movimenta muita coisa. Os E veio esse dinheiro indo para outro local. Começaram a movimentar ali também, porque muito mais pessoas chegaram nessa cidade. Tem escola, tem, poxa, tudo planejado, hotel, construindo, mas tudo isso, todo o tributo ia para o distrito lá, para Barra Mansa, né? Sim. Então eles queriam essa emancipação justamente visando a aplicação do dinheiro em Volta Redonda mesmo, né? No próprio local onde os tributos eram ali produzidos. E já em 1954, o segundo alto forno da usina é inaugurado pelo presidente da República, Getúlio Vargas. Tem até uma matéria que saiu no Diário da Noite sobre isso, de 1954. E no mesmo ano, dia 17 de julho, Volta Redonda conquista sua emancipação. Finalmente virou Volta Redonda. Nascia o município de Volta Redonda, conhecido como Cidade do Aço. Aí já cunharam, gravado, né? Já colocaram ali para deixar gravado que é Cidade do Aço. Mas aí, gente, em 1951 já começaram os movimentos de emancipação separatistas. E os parlamentares de Barra Mansa já tentaram parar com isso, porque não era uma boa, né? E era um dinheirão vindo para eles, né? Então os parlamentares já tentaram parar com isso. E aí essa luta aí pela emancipação foi ganhando força. E tinha uma pessoa que foi muito influente nesse processo, que é mais um nome que a gente tem avenida em Volta Redonda, e não cita muito, que é o Sávio Gama. Ele foi uma pessoa extremamente influente nesse processo para conseguir a emancipação, tá? E aí, outra pessoa também que teve uma referência nisso é o Lucas Evangelista de Oliveira Franco, que a gente também tem uma avenida. Então, gente, é até importante a gente parar para pensar que provavelmente alguma rua, se você vê um nome de uma rua, já pesquisa esse nome, porque alguma influência ligado ele teve na cidade. Ligado à história. Ele teve alguma influência. Até o Cine 9 de Abril, né, que foi a data que iniciou a construção da CSN. Exatamente. E aí, em 1951, já tinha começado essas lutas, parlamentares de Barra Mansa já ali tentando acalmar os ânimos, Sávio Gama tentando trazer emancipação para Volta Redonda. Em 1952, foi criado o Centro Cívico Pró-Emancipação, por iniciativa do Lucas Evangelista Oliveira Franco. Em 1953, teve um plebiscito. E aí, esse plebiscito que é muito interessante, por quê? Teve a consulta popular e foi 2.809 votos a favor. Esmagadora, maioria esmagadora. A favor. E apenas 24 contra. Olha isso, gente. Apenas 24 Quem são esses 24? Não tinha mais como conter esse processo. Vamos procurar os 24. Vamos procurar os 24. Realmente, assim, foi um resultado muito impressionante. E só na sessão de 22 de junho de 1954, o projeto de Volta Redonda, né, dessa emancipação, foi apresentado na Assembleia Legislativa pelo Vasconcelos Torres
e ele foi aprovado no dia 17 de julho de 1954, através da Lei 2.805. Enfim, nascia finalmente um município de Volta Redonda. Depois de todo esse processo, ali o distrito crescendo, Sávio Gama tentando de um lado, Vasconcelos Torres do outro, Lucas Evangelista, finalmente foi aprovado a emancipação. Foi tudo um processo, a gente olha assim, né? Mas foi assim, muito dinâmico tudo isso, né? Acompanhou justamente o desenvolvimento da CSN. E o que a gente falou, para a história de Brasil, 1954 se tornar município, é uma cidade muito nova, né? Comparado com outras cidades. Exatamente, que tem história, né? Apesar da gente ter, né, todo um histórico mesmo, até dos jesuítas e tal, terem povoado, né, o território, mas tudo vem à tona mesmo com esse processo todo da instalação da provavelmente sem a CSN, como seria? Um distrito ainda? Exatamente. Porque, assim, a CSN ela foi fundamental, né? Se a gente for olhar para a história, ela foi realmente a peça-chave para conseguir essa emancipação, para conseguir esse olhar diferenciado para Volta Redonda. Provavelmente, se ela não fosse a cidade que iria abrigar a Companhia Siderúrgica Nacional, ela não teria tantas matérias no país todo sendo comentada, ela não teria esse crescimento de habitantes tão grande em pouco tempo, né? É um êxodo, né? Não teria aí todo um comércio crescendo. Provavelmente isso não aconteceria. Então, a história poderia realmente ser totalmente diferente se não fosse a CSN entrando aí no distrito para mudar esse contexto, né, gente? E é interessante a gente falar que vimos aqui que é uma cidade planejada, foi planejada em detalhes, com arquiteto, né? A CSN veio para cá trazendo hotel, trazendo várias coisas, e até o que o Edu comentou sobre o ensino, né? Foi tão planejado que eles planejaram até o ensino para as pessoas para conseguirem ali trabalhar. Foi tudo planejado mesmo, tá, gente? Ó, foi planejado, a gente vai colocar aí a foto da igreja, quando foi construída, hospital foi construído para atender esses trabalhadores e seus familiares, escola construída além da escola técnica, que foi para o ensino profissional deles, escolas também para os filhos conseguirem estudar, né, ter o ensino ali. Não, que você imagina, a gente construindo a usina, a gente construindo as casas, a gente construindo a igreja, a gente construindo a escola. Aí foi uma cadeia, né? Tanto que hoje é um Sin City da vida real, né? Tudo muito decorrente do que era uma estrutura pertencente, né, a algo que colaborava com a companhia. Tudo é em torno. Tudo pensado em prol da CSN. Exatamente. Então, gente, assim a gente finaliza aqui o nosso primeiro episódio, tendo esse recorte aí de 1940 a 1954, né? Trouxemos aqui para vocês esse contexto. Por que CSN foi escolhida para vir para Volta Redonda, né? Por que Volta foi Redonda? Escolhida, trazendo aí o que aconteceu ao longo desses anos, emancipação, como foi esse processo. E os próximos episódios vai contar também os avanços. E depois da emancipação, o que acontece? Tem continuação, tem história, gente. Muita coisa aconteceu, porque CSN é algo que, assim, é o que há em termos de desenvolvimento, futuro, e mexeu muito com a economia, e tem muita coisa ali que a gente vai entrar no detalhe para trazer para vocês, tá? É isso mesmo, pessoal. Então, assim, encerramos o primeiro... A parte 1 ali, A parte 1 e o primeiro episódio do nosso quadro, né? Isso, lembrando que são episódios um pouquinho mais curtinhos do que o podcast habitual, justamente para a gente dar essa dinâmica. Né, ficar didático, leve. E uma dinâmica diferente também. Vocês devem reparar que a gente está com um papelzinho aqui, sim, trazendo agora datas. Estamos roteirizados. A Gil tá chique com a plaquinha, eu e o Edu ainda vamos âncora do nosso podcast AP.doc. Mas é isso, a gente precisa estar munido de informação, porque são dados importantes, a gente não pode deixar passar nenhum detalhe, né? É bom a gente até reforçar que é tudo tirado de matérias de jornais, a gente tirou da Hemeroteca Digital, acervo da Hemeroteca Digital, tem dados aqui do IBGE também, tem de publicações da própria prefeitura, então realmente foi feita uma pesquisa para trazer esse conteúdo para vocês. Tem embasamento. Isso aí, então... Comentem, né, deem as suas sugestões de temas também, porque o propósito desse projeto é isso, a gente sempre trazer assuntos que são interessantes, a gente vai pesquisar, a Gil vai lá investigar, porque ela gosta disso, né? Jornalismo investigativo. Exatamente. Ela vai lá na fonte. Tá? E aí eu vou deixar
a Gil ter as honras, né, da despedida, já que é a nossa noite de estreia, né, do AP.doc. Ah, gente, já falei aqui com vocês, né? Então, nosso projeto é esse, um projeto aí novo, um quadro novo para trazer histórias, trazer curiosidades mesmo para vocês. Participem com a gente, sua participação vai ser fundamental nesse projeto. Então, muito obrigada para cada um de vocês que está aí assistindo a gente. Encerramos mais um episódio, né? Obrigada ao Carlão, obrigada ao Edu. E vamos seguindo e esperamos vocês para o próximo episódio, parte 2 da história do município de Volta Redonda. E divulgue para os amiguinhos para conhecer a história de Volta Redonda também, né? Exatamente. Tchau, gente! Tchau! Valeu, galera!